Oi, galera, esse é o primeiro podcast do Papo U, que é a nova plataforma da Gazeta do Povo. A gente tem um patrocínio do Unicuritiba e a gente também tem como objetivo debater conteúdos, analisar comportamentos e falar sobre tudo que a gente quiser. Hoje eu tô aqui com o Ricardo Doria, tudo bem? Oi, tudo bem? Ricardo, se apresente, por favor. Olá, eu sou o Ricardo Doria e estou participando do podcast do Papo U. Me apresentando, eu sou empreendedor. Acredito que sou empreendedor porque eu gosto de ver coisas legais acontecendo. Me diz uma coisa, tu é aqui de Curitiba? Sou nascido e criado em Curitiba. E quantos anos tu tens? Desculpa. Tenho 30. 30 anos, é bem novo, né? E eu sei que tu começou o primeiro coworking aqui em Curitiba, é isso? Na época foi o primeiro do sul do Brasil. Nossa. Só tinha em São Paulo um deles e no Rio de Janeiro um outro. Uhum. Na época era uma incerteza absoluta se o negócio ia dar certo, mesmo em São Paulo e no Rio. Eles ainda não tinham indícios de que estavam dando certo. E tu já quis começar assim, vamos ver como é que acontece, tipo isso. É que eu me apaixonei pela ideia. I love you. O que é um coworking, pra quem não tem a menor ideia? Bom, Simplificando, assim, Tá. pra... tem centenas de maneiras de explicar. Eu tô tentando até hoje descobrir qual que é a melhor, mas eu vou tentar uma agora. Uhum. Quando a gente vai seguir a nossa carreira, a gente pode ou trabalhar numa grande empresa, ou trabalhar numa pequena empresa, ou desenvolver o nosso próprio projeto, a nossa própria empresa, o nosso próprio negócio. Quando a gente resolve seguir por esse caminho, muitas vezes a gente precisa de uma estrutura que a grande empresa teria, a gente precisa dos contatos que a gente produziria se a gente fosse funcionário de uma empresa, mas você está sozinho. E se você for alugar um escritório, você vai ficar sozinho no seu escritório e a chance do seu negócio dar errado é muito grande. Então, qual que é a ideia do coworking? O coworking é um escritório como se fosse a estrutura de uma grande empresa, com várias pessoas trabalhando, só que todas essas pessoas, em vez de elas serem funcionários dessa empresa, todo mundo está desenvolvendo o seu negócio e eles estão aproveitando a mesma estrutura, reduzindo os custos deles, porque Claro. cada um paga um pedaço. Não precisa investir tanto dinheiro já logo no início. Exatamente. E a maioria das vezes o cara que tá sentado do teu lado pode ser teu cliente, teu fornecedor, pode ser a pessoa que já passou pelo mesmo problema que você tá passando hoje e você acaba aprendendo muito rápido. Sim. Até você não se sente tão sozinho, né? Pra trabalhar, Exatamente. assim, se tem alguém pra conversar, perguntar como é que foi o dia. Você sabe que tem gente que, quando a gente teve uma época que eu fazia muito essa parte de receber o pessoal na aldeia, e até hoje eu faço bastante disso, tem gente que chega lá e você pergunta, que legal que você veio. E por que você veio conhecer o coworking? A pessoa fala, porque eu tô em casa e não aguento mais ficar sozinho. Ou ela fala, porque eu tenho um escritório aqui perto e eu precisava ver gente. I love you. Não aguento mais ficar sozinho no meu escritório. Isso. Então essa é uma vantagem que na hora que a gente tá explicando não é a principal, né? Mas eu acho que as pessoas sentem uma dor muito grande, que também é essa, assim, poder aprender com os outros e estar perto de pessoas legais, sabe? Sim, que interessante. Quando foi que tu abriu a aldeia? Foi em 2010. O projeto começou... eu comecei a pensar nele no comecinho de 2010 e em novembro de 2010 a gente tava com a porta aberta lá no espaço. E tu teve essa ideia porque tu já tinha visto acontecer em São Paulo? Ou como é que aconteceu, assim? Então, essa história é muito maluca. Porque até metade do caminho eu nem sabia que eu tava pensando em um coworking. Eu era funcionário de uma grande agência de propaganda aqui de Curitiba e eu percebia que no ecossistema da agência, das pessoas que trabalhavam na agência, tinham aquelas que queriam ter o próprio negócio, mas trabalhar sem estrutura é complicadíssimo. E dar esse primeiro passo sem esse apoio também é pior ainda, né? Exatamente. E no ecossistema também tinham esses freelancers, que eram as pessoas que apareciam lá na agência pra trabalhar às vezes quando a agência precisava deles. E eles também não tinham estrutura pra trabalhar. E daí eu falei, cara, seria muito legal se alguém montasse um tipo de uma ONG, daí eu não sabia o que eu deveria fazer. Espaço, assim, alguma coisa assim. que fosse uma agência que não tem chefe. E que todo mundo acaba oferecendo o seu serviço, todo mundo acaba trabalhando, e isso ia ser muito legal pra propaganda. Era isso que eu pensava. E daí eu comecei a pesquisar no Google sobre isso, tal, esse trabalho colaborativo, e acabei tropeçando sem querer nesse conceito de coworking, que tinha um cara lá na Califórnia que tava levantando a bandeira altíssimo do conceito, que se chamava Brad Newberg, e daí eu comecei a estudar isso e me apaixonei e... I love you. Mas até na Califórnia é algo meio novo, assim. Então, no mundo é algo meio novo. Pra história da humanidade é extremamente novo, né? Mas eu acredito que o conceito tem no máximo 15 anos, assim, desde que ele nasceu até o momento que tá hoje. Mas tá crescendo absurdamente, assim, nos últimos 2 anos o número de espaços no mundo dobrou. Então, a expectativa é que pros próximos... Tá exponencial, assim, esse cálculo. Cara, tá sendo. E me diz o que mais aqui como que foi equilibrar, então, tudo isso? Porque, na verdade, assim, normalmente o pessoal que é artista, que tem essa alma criativa,
não consegue colocar tudo em ordem, né? A ponto de conseguir abrir um negócio, tu abriu 2. Então, como é que tu lida com esses teus 2 lados, assim? O lado criativo e, sei lá, deve ser meio louco. E, ao mesmo tempo, com esse lado que tem que ser mais sério pra conseguir pegar essas ideias geniais que tu tem e fazer acontecer de verdade, né? Cara, então, esse ainda é meu grande desafio. Que você tá trabalhando nisso ainda. Sim, não acredito que eu sou um mestre nesse assunto ainda, mas eu tenho estudado pra caramba isso, porque senão eu, sei lá, eu dou um burnout, assim, eu acabo com o meu trabalho. Mas, então, no começo... Você deve pensar nisso o tempo todo, na verdade, né? Deve ficar A gente vai aprendendo. Mas no começo eu acreditava que minha vida operava em caos, assim, porque eu era extremamente criativo, trabalhava com criatividade. E eu falava, não, minha mesa é bagunçada porque eu sou um cara caótico. Eu falo isso também. E daí eu comecei a abraçar mais projetos, e projetos mais legais e maiores. E daí eu comecei a perceber que muitas vezes essa questão do caos era uma desculpinha, assim, sabe? E a gente consegue ser organizado, ser produtivo e ser criativo ao mesmo tempo. E esse eu entendo que tá sendo o meu grande desafio, assim. Você tá conseguindo conciliar, então, aprendendo, mas... Eu estou conseguindo batalhar contra o caos todos os dias. Tá ótimo, já. E tá, me diz daí, porque como... Bom, são 2 negócios que tu tem pra tocar. E essa tua mente, que deve ser muito louca, com várias ideias o tempo todo. Tu tira férias? Tu consegue tirar férias? Como é que tu tira as tuas férias? Tu desconecta do teu trabalho? Porque até eu que não tenho um trabalho assim tão loucura quanto o teu, às vezes eu tô de férias e pensando, sabe? Nas coisas que eu teria que estar fazendo, ou que eu vou ter que fazer quando eu voltar. E acho que todo mundo é um pouco assim. E pra ti deve... Né, alguém que tem um negócio pra tocar e daí pega férias e é tipo o teu bebê que tá lá. Como é que tu lida com isso? Cara, já passei por essa sensação do bebê. Hoje eu sou mais... Esse bebê tem que andar sozinho. Esse é meu pensamento. Já tá vendo que o filho tá grande, consegue... Isso, eu quero que ele levante logo e saia andando. Mas então, por incrível que pareça, dividir férias e trabalho é um pouco complexo. Desde novembro do ano passado, eu viajei uma vez por mês pra algum lugar muito massa. Então, Mas dá trabalho? Como assim? Misturando trabalho e lazer e também tirei férias. Melhor coisa que dá pra fazer. Sim. Então, em novembro, por exemplo, eu tava em Lisboa. Em dezembro eu fui pra Oslo, na Noruega. Em janeiro eu tava em Bali, na Indonésia. Nossa, mas... Daí em fevereiro, carnaval no Rio. Cada mês um canto. Março e abril eu fiquei daí de férias, 15 dias, um pouquinho mais de 15 dias em Bangkok e em outros lugares da Tailândia ali. Indo pro Camboja. E em maio eu fui pro México. Gente, lugares bem diferentes. Cara, super diferentes. Nem tem muito a ver, mas qual foi o lugar que tu mais gostou? Sim, então... em cada lugar desse, todos são fantásticos. Em cada lugar desse eu tava tocando um projeto, participando de alguma coisa. Então eu fui pra uma conferência sobre coworking. Aliás, fui pra 2 conferências sobre coworking. Fui pra um evento chamado Pechakucha, que é um evento que eu participo da organização. Que acontece aqui também, né? Então acontece aqui em Curitiba. Então eu acabei me enfiando em um monte de coisa. E dos lugares que eu mais gostei, deixa eu pensar, retomar a tua pergunta. É que é difícil, né? Imagina que cada lugar deve ter alguma coisa surpreendente. Mas Bangkok, ali a parte da Tailândia, é muito louco. É muito legal. Primeira coisa é que você chega lá e você não entende nada, né? Você nem o que tá escrito você entende. Então, até a tua cabeça se acostumar com essa falta de comunicação com o mundo e falta de interpretação do mundo. Mas o que você falou? Você fala inglês lá? Fala inglês. Pra se virar, pelo menos. Mas você não vê placas em inglês, por exemplo? Esse que é o... É difícil. Você vai ver placas em inglês saindo do aeroporto e indo pros lugares mais conhecidos, mas não é aí que tá o turismo, né? Faça sua pós-graduação no Unicuritiba. Com uma equipe de professores atuantes no mercado, o Unicuritiba oferece mais de 20 cursos de especialização em Direito, Design e Gestão. Aulas sextas e sábados. unicuritiba.edu.br. Pós-graduação Unicuritiba. Tradição de quem há mais de 65 anos forma os melhores profissionais. E me diz outra coisa, eu sei que tu já participou de outros podcasts, tu até comentou ali antes, e eu te fiz um monte de perguntas já. Tem alguma coisa que você não aguenta mais falar sobre? Tipo, meu Deus, é toda vez a mesma coisa. Ou é tranquilo pra ti? Cara... Deve ter alguma coisa Deixa que, eu pensar. É que eu tenho esse problema que eu gosto de ficar melhorando nas respostas, assim. Então... Que bom, né? Melhorando na vida, melhorando nas respostas. Então é um desafio, assim, sabe? Mas não tem alguma coisa que eu esteja odiando falar, assim, ou cansado de falar. Acho que a coisa que eu mais expliquei na minha vida já é uma pergunta que você já fez. Que é o coworking? O que é coworking? Acho que isso aí... Tanto que você já falou que tem milhares de formas de falar, você vai escolhendo uma diferente cada vez. Nos últimos 5 anos, eu acho que eu falei, provavelmente... uma média de mais de uma vez por dia essa resposta. Então... Você quer ser pioneiro em alguma coisa, você tem que começar a explicar sobre
isso, não é para as pessoas entenderem o que é. Exatamente. Não, e daí você vai inventando outras maneiras de explicar e fica olhando pra cara da pessoa pra ver se ela tá entendendo e tal. Dá pra se divertir também. Tá, e daí tem alguma coisa que tu nunca pôde responder? Ai, queria tanto falar sobre isso, nunca ninguém me pergunta. Deixa eu pensar. Seria uma pergunta tão interessante, nunca ninguém me fala isso. Cara, tô pensando. Guarda aqui. essa pro final, então. Tá, beleza. E me conta um pouquinho, eu queria saber, sei lá, o pessoal que tá na universidade agora e que é tão criativo como tu, que tá tentando, assim, se organizar também com as ideias e pra colocar as coisas no papel e tirar do papel, na verdade, e virar alguma coisa de verdade. Tu tem alguma dica, assim, muito importante? Alguma coisa que tu aprendeu com o tempo que às vezes eles podem levar menos porrada na vida e já ter essa dica um pouquinho antes, assim? Tá. Eu tenho uma dica muito, muito, muito valiosa. Bom, ela começa com um fato. Se a sua ideia só está na sua cabeça, ela ainda não vale quase nada ou não vale nada. As ideias que não existem na realidade são centenas de milhares. Gente, eu fico tentando ter uma ideia que não existe, eu não consigo. Como assim você tá falando? Pois é, mas se ela tá na cabeça, ela não existe. Essa é a verdade. Então, a ideia começa a valer alguma coisa, começa a ser legal, na minha opinião, quando ela ganha a rua no formato de um protótipo podre, mas que funciona, sabe? Então, eu acredito que eu tenho que fazer um podcast. Beleza, grave com seu celular e tenha um podcast. Melhor do que ficar esperando. Eu sou dessas. Não, eu conheço gente que tá, sei lá, mais de 20 anos que vem falar comigo, cara, eu tenho uma ideia há 20 anos, tá na minha cabeça. Então sabe? faz. Eu acho que essa E daí a pessoa fica achando às vezes que não tem o material necessário, por exemplo, pro podcast. E daí, ao invés de aproveitar o celular, que hoje em dia todo mundo tem um, fica nessas e não faz acontecer. Isso, exatamente. Boa. Eu tive um professor, eu fui fazer um curso em Stanford, na Califórnia, que é aquela universidade super massa que põe a galera no Google e tal. E eu tive um professor que, quando eu chegava pra conversar com ele sobre uma ideia, assim, eu tive uma ideia pra resolver esse problema aqui que você sugeriu e tal. O cara falou assim, não. Eu não quero ouvir tua ideia. Eu quero ver teu trabalho. Nossa! Ele falava assim, não perca tempo pensando. Prototipe suas ideias. Porque quando a gente pensa uma coisa. Mas na realidade, ela vai ser outra. Então, quanto antes você for experimentando sua ideia na realidade, mais rápido ela vai evoluir e mais rápido ela vai chegar em algum momento que ela se torna muito legal. Muito bom. A grande escola, quando ela ficou 2 anos sem ter sede. A gente não tinha um espaço pra dar o curso. A gente arranjava um espaço pra cada Uma sala curso. na hora e fazia. Isso. Se a gente ficasse esperando ter uma sede... Talvez nunca tivesse acontecido. tipo, falar, eu tenho uma ideia, que é montar uma escola, eu só preciso do dinheiro pra pagar o aluguel. Cara, Não até ia hoje não acontecer. teria rolado. Genial, muito boa essa. E alguma coisa assim que tu, não sei, por estar mais tempo já, né, concretizando as tuas ideias, tem alguma coisa que tu vê acontecendo muito, assim, tu fala, gente, não façam isso. Tu deu a dica agora do que fazer, tem alguma coisa que tu vê que é um erro comum e que apesar de ser comum, as pessoas demoram pra perceber que isso é um erro e, não sei, às vezes economiza um pouquinho do tempo deles também. Bom, não faça isso, mas é uma coisa que eu particularmente acho meio feio. Falar que não tem tempo. Todo mundo fala, eu também costumo falar, mas é um negócio que a gente tem que se policiar. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Sim. Certo? Boa. O que acontece é que às vezes a gente escuta a pessoa falar, cara, eu não tenho tempo. Mas a gente vê muita gente muito legal fazendo muita coisa com muito pouco tempo. Então, se você vai reclamar da única coisa que é justa e da única coisa que você tem igual a todo mundo, a gente nasce com dinheiro diferente, a gente nasce numa posição social diferente, a gente nasce com os contatos diferentes, mas o tempo todo mundo nasce igual. Nossa, que então, lindo isso. Não dá pra reclamar de não ter tempo. Boa, gostei muito. E tu conseguiu lembrar de alguma coisa que nunca te perguntam e que tu queria muito falar sobre? Coisas que eu acho legal falar, assim, mas também não tem muito... Espaço, talvez? Não sei, eu acho que é uma discussão que não é muito puxada. Agora ela tá sendo puxada, mas é sobre quanto que dinheiro vale na nossa vida, assim, sabe? Acho que o dinheiro é overrated, tipo, superestimado na nossa vida. O que importa é o que a gente consegue fazer com ele, assim, né? Dinheiro é meio. Então, o que eu sinto, assim, que muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, putz, se eu tivesse grana pra fazer isso, se eu tivesse... eu não tenho dinheiro. Ou às vezes vivem em função de conseguir dinheiro e deixam de aproveitar outras coisas que talvez não precisassem de... Exatamente. Tanto dinheiro. E às vezes quando as pessoas escolhem a profissão, quando a gente... muitas decisões a gente toma em cima do bolso, né? De como que vai funcionar. E as pessoas que eu vejo que têm projetos mais legais e que têm as vidas mais legais, elas acabam não tomando tantas decisões em cima da grana, e sim em cima de se elas querem passar por cima de coisas que elas acreditam ou não. Então, eu acho que se as pessoas me perguntassem alguma coisa assim, por exemplo, uma pergunta legal, que eu acho que tem a ver com isso, é qual que é a percepção de sucesso? Se é ficar rico, milionário, ou se é, Isso. sei lá, ter um bem-estar e tá feliz com o que tu faz. Exatamente. E na minha opinião,
sucesso é isso, assim, você olhar pra trás e você perceber que todas as decisões que você tomou porque você acreditava nelas e Até não porque o dinheiro vem junto também, né? Eu acho. Tá ali junto com o sucesso. Então, se tu faz o que tu gosta, tu acaba tendo... Acho que o conforto também almejado muitas vezes, né? Até porque se tu for ver antigamente, sei lá, muito antigamente, né? Os avós, assim, deviam falar que você tinha que ser o quê? Médico ou advogado pra ganhar dinheiro. Quem diria que um publicitário pudesse ganhar muito dinheiro? Hoje em dia, quem tá fazendo muita grana por aí são justamente os publicitários, né? Que às vezes acreditaram naquilo que queriam e levaram adiante, sei lá, as ideias criativas que tiveram ou não. E tantas outras profissões, tipo a minha profissão, gente, eu trabalho com videogame na maior parte do meu tempo, sabe? Meu pai diria que pra eu largar isso e, sei lá, fazer uma faculdade de medicina, alguma coisa do gênero. É verdade. E eu não ia dar certo como médica, então... Sim. Às vezes é apostar naquilo que você gosta mesmo, né? É essa relação, né, do que é seguro e o que vale a pena, né? E tem onde vale o risco também, né? Às vezes a pessoa fica com medo de dar esse passo além e não sabe que vale muito a pena no futuro. Sim, mas você sabe que risco também é uma coisa meio relativa, assim, porque se você experimentar, você não tá correndo risco, você tá testando alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que eu fale assim, hoje eu vou largar a minha carreira e vou dar uma volta ao mundo. É super arriscado. Sim. Mas se eu falar, putz, eu penso em dar uma volta ao mundo no futuro, então eu vou tirar 15 dias de férias e vou fazer um mochilão pela América do Sul. E daí você fala, pô, eu adorei esse mochilão. Foi muito bom pra mim, trouxe muitas coisas boas. Isso, daí você reduziu o teu risco. Então, tem maneiras da gente experimentar as coisas e reduzindo o nosso risco e tomando nossas decisões em cima das nossas próprias experiências, assim. E às vezes damos passos menores do que aquele passo gigantesco que você quer dar, pra depois o risco não ficar tão grande também. Até porque aquele passo longo a gente acaba nunca dando, né? E se forem passos pequenininhos, a gente consegue criar coragem. Por medo, né? Tá, e só uma última coisinha, assim... Me fala... É porque a gente até conversou um pouquinho sobre o vídeo, assim, sobre esse esquema do empreender. Não ser só algo que leve pro negócio, assim, sabe? Mas pros negócios, né? Mas pra vida mesmo, sabe? Tipo, como uma forma de vida e não só como uma forma de trabalho. Tem muito... Esse conceito a gente tá meio trabalhando em cima dele, assim, mas me diz um pouquinho, assim, do que tu acha dessa ideia de tu como empreendedor, mas como pessoa, sabe? Empreendedora, não como... o dono da grande escola ou o fundador da aldeia. Cara, então, essa pergunta é muito, muito massa mesmo. Eu já fiz uma experiência uma vez, eu tava falando pra uma galera, e daí eu falei, levanta a mão aí quem empreende. E daí poucas pessoas levantaram a mão. E daí eu falei, mas levanta a mão agora quem empreende um relacionamento. E daí algumas pessoas levantaram a mão. Levanta a mão agora quem tá empreendendo uma amizade legal aí ou uma ideia legal. Daí a galera foi levantando a mão. E daí, agora levanta a mão quem empreende. Daí tava quase todo mundo levantando a mão. Qual que eu acho que é o grande problema, assim, dessa palavra empreendedorismo? Ela tá muito ligada a abrir uma própria empresa. E empreender, se a gente for ampliar esse conceito, é você ver que alguma coisa podia ser diferente e em vez de só reclamar, você tentar fazer. Sim. Isso é empreender. E isso pode acontecer no teu emprego, isso pode acontecer na tua empresa, pode acontecer no teu namoro, pode acontecer em qualquer momento da tua vida, sabe? Qualquer tipo de relacionamento, né? Na família e tudo. Sim, então, quem empreende uma família, quem empreende uma viagem, quem empreende um hobby, tudo isso é empreender, sabe? E pra quem quer começar a abrir um negócio de verdade, às vezes se vê já como empreendedor na vida... Às vezes já é um primeiro passo muito importante, né? Já dá uma coragemzinha. E ver que você já faz uma coisa que você considerava difícil, mas não é tão difícil assim. Já faz isso no dia a dia. Sim. Muito bom. E as técnicas são as mesmas, viu? É só ir ampliando, assim, mudando um pouquinho o foco. Muito bom. É bem legal. Ricardo, muito obrigada pelo papo de hoje. Eu adorei. Espero que a gente possa conversar um pouquinho mais. E, bom, galera, esse foi só o primeiro podcast. Espero que vocês fiquem ligados aí pros próximos. E um grande beijo pra todo mundo, não sei se quer se despedir. Eu quero agradecer o convite e falar que me diverti bastante conversando também. Que bom, muito obrigada, hein? Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Bye, bye.